resposta inflamatória é muito importante para nos defender de invasores externos, como vírus ou bactérias. Mas quando estamos expostos a fatores de risco, como hipertensão ou colesterol ruim, nosso amigo que costuma nos defender torna-se um inimigo que pode provocar a doença. Se reduzirmos bem esse número, vamos estabilizar esse processo de formação de placas que já está acontecendo nas suas artérias. Se eu adotar uma dieta realmente sadia e fizer exercícios regularmente, ainda vou ter que tomar o remédio para o colesterol? A resposta é sim. Normalmente, a dieta e o exercício abaixam o nível do colesterol de 10 a 15%. No seu caso, por já ter problemas nas artérias, não vai ser suficiente. Além de fazer exercícios e de controlar a dieta, Geórgia, assim como muitos pacientes com doenças cardíacas ou com alto risco de desenvolver essas doenças, terá de tomar medicamentos, estatinas, pelo resto da vida. O colesterol forma-se principalmente no fígado. As estatinas inibem a produção do colesterol, reduzindo drasticamente a quantidade disponível para invadir a parede da artéria coronária. Reduzindo o colesterol ruim no sangue, você reduz a entrada dele na artéria. Assim, o estilo de vida é importante, mas não basta, sobretudo para quem já tem uma doença cardíaca. Por isso, para essas pessoas, o uso de medicamento para reduzir o colesterol é fundamental. Mas a droga não deve ser a primeira linha de tratamento. A cardiologia contemporânea prioriza o estilo de vida. E devemos levar em conta que isso tem um preço, tanto econômico quanto em termos de efeitos colaterais das drogas. É preciso trabalhar com o paciente para pesar riscos e benefícios em cada caso. Ao desvendar os mistérios biológicos do coração, os cientistas estão descobrindo uma conexão ainda mais profunda entre o coração e nossas emoções. O batimento cardíaco em si e a força com que o coração bate reflete nossas emoções. Quando estamos assustados, o batimento sobe. Se temos um pesadelo, podemos acordar com o coração batendo forte no peito, como se quisesse sair. Também o amor e o carinho podem mudar o batimento do coração. Mesmo nas nossas conversas diárias, refletimos a importância que demos ao coração ao longo da história. Quando decoramos algo, sabemos aquilo de coração. Quando alguém não é generoso ou é insensível, dizemos que não tem coração. E quando damos algo de boa vontade, dizemos que é de coração. Atualmente, estamos apenas começando a compreender o verdadeiro poder da conexão entre o coração e a mente. Essa conexão é tão forte que a mente pode literalmente fazer um coração saudável parar de bater. Sharon Lawson quase morreu por causa de um choque emocional transmitido diretamente para o coração. Tivemos uma mulher que estava se sentindo perfeitamente bem e que de repente ficou muito doente, como se tivesse tido um ataque cardíaco. Mas não havia qualquer obstrução em suas artérias e isso nos deixou perplexos. A filha de Sharon estava prestes a se casar e Sharon estava muito animada. Mas poucos meses antes do casamento, Sharon recebeu uma notícia devastadora. Uma radiografia de rotina revelou uma mancha em seu pulmão. 12 anos antes, Sharon havia vencido uma batalha contra o câncer. Ela temia que a doença tivesse retornado e foi ao hospital John Hopkins fazer uma biópsia. Eu não tinha histórico de doenças cardíacas. Estava preocupada com o câncer. Pensava em todas as coisas que ainda queria ver. Minha filha estava terminando a faculdade de medicina e ia se casar com um ótimo rapaz da academia naval.
A cerimônia seria na nossa cidade. Eu queria muito viver, não morrer. Estávamos muito animadas com todos os preparativos do casamento, o chá de panela, ver os detalhes, a escolha do vestido de noiva, todas essas coisas. No entanto, nesse mesmo período, Sharon recebeu a notícia de que o câncer poderia ter voltado. Mais do que tudo, ela queria estar presente ao casamento da filha. A impossibilidade seria uma grande decepção. De repente, eu me senti fraca, muito fraca, e gritei pedindo ajuda. Os médicos vieram correndo. Quando a examinamos, a pressão arterial era praticamente inexistente. Na mesma hora, concluímos que ela estava tendo um ataque cardíaco. Eu estava consciente enquanto conduzia uma maca pelo corredor. Ela tinha falência do rim e não havia sangue fluindo para muitos órgãos vitais. Por isso, ela estava em um respirador artificial. Durante algumas horas, a situação foi muito ruim. Sharon tinha todos os sintomas de um ataque cardíaco, mas quando examinaram as artérias à procura de uma obstrução, os médicos ficaram surpresos com o que encontraram. Quando uma pessoa tem um infarto, normalmente há um estreitamento em uma das artérias que levam ao coração. No caso dela, quando fizemos o exame, as 3 artérias pareciam completamente normais, mas o músculo cardíaco estava extremamente fraco. Isso deixou muita gente sem entender exatamente o que tinha acontecido com ela. Só depois de analisar uma imagem de ultrassom, os médicos puderam entender o que havia acontecido com o coração de Sharon. Um coração normal assemelha-se a um punho, com os músculos contraindo em ritmo contínuo, de alto a baixo, enviando sangue para o corpo. O coração de Sharon parecia um vaso inchado, com a parte superior bombeando e a parte de baixo inflando com contrações pequenas e ineficazes. Tinha um formato bem incomum que normalmente não vemos no infarto. A parte superior contrai, mas todo o resto fica parado, e o coração não funciona direito nesse caso. Felizmente para Sharon, o Dr. Whitstein tinha visto casos semelhantes e deu até um nome a eles: Síndrome do Coração Partido. Demos o nome de Síndrome do Coração Partido porque os pacientes que apresentavam essa condição chegavam sempre com histórias muito tristes e estavam lidando com uma perda. A pessoa vinha com o coração que não funcionava direito e dizia: "Meu ente querido acabou de morrer." Ela estava descrevendo um coração partido, metaforicamente, e quando víamos pela máquina de ultrassom, ele parecia realmente partido. A questão é por que alguém que acabou de saber que o ente querido morreu, ou alguém como a senhora Lawson, de repente desenvolve essa síndrome. Ao compararmos os casos, os níveis de hormônios ligados ao estresse em pacientes da síndrome eram 4 ou 5 vezes superiores aos encontrados em pacientes com infarto. Isso mostrava que não era só uma reação normal ao nervosismo ou à tristeza. Era uma reação exacerbada à situação pela qual a pessoa estava passando. A senhora Lawson estava muito ansiosa naquela manhã, e os níveis de hormônios de estresse apresentados por ela eram altíssimos, muitas vezes superior a qualquer paciente de infarto e 35 vezes maiores que o seu ou o meu nesse exato momento. Ela chegou perto da morte e poderia ter morrido, mas uma das grandes diferenças da síndrome e de um infarto é que o tecido não morre, assim o músculo cardíaco se recupera sem um tratamento. Quando ele desperta, volta a bombear sangue, e já vimos pacientes que estavam muito doentes terem alta em 72 horas. Eu pude ir ao casamento. Foi melhor até do que esperávamos. Parentes e amigos na nossa igreja, onde nossos filhos cresceram. Foi um desses momentos muito especiais que não queremos perder, e eu não perdi. Fiz um check-up e meu coração está ótimo.
O colesterol está um pouco alto, mas o coração está perfeito. Não houve dano algum. O formato estranho assumido pelo coração desaparece e o músculo cardíaco volta a bombear novamente. O coração não cresce, fica do mesmo tamanho e o coração da Sra. Lawson continuou do tamanho normal depois disso. Ela está muito bem, o que é típico de pacientes com a síndrome do coração partido. A doença cardíaca pode acometer qualquer um, mas pesquisas recentes têm revelado a influência da cultura e do ambiente na saúde dos nossos corações. Estudos feitos com imigrantes chineses nos Estados Unidos levaram a importantes conclusões a respeito das doenças cardíacas no mundo industrializado. Na China, eles têm um índice de doenças cardíacas muito baixo, menor que o daqui. Mas o que acontece quando se leva esses chineses para os Estados Unidos, onde as doenças cardíacas são muito mais frequentes? Podemos comparar os chineses nascidos nos Estados Unidos com aqueles nascidos na China, para ver, diante da mesma constituição genética, ou de uma muito semelhante, qual é a influência do ambiente. Eu não gosto de manteiga, acho gordurosa demais. O gosto é bom, mas não faz bem para o corpo. Como muita comida chinesa. Às vezes, comida vietnamita, sopa de macarrão, sabe? Peixe, frango, carne vermelha também. Gosto de carne. As pessoas mudam seus hábitos de acordo com o ambiente, mas essa mudança é lenta, costuma levar uma geração para acontecer. E o comportamento das pessoas tem uma grande influência nos riscos de uma doença cardíaca. Assim, pegar uma certa constituição genética e trazê-la para este país parece ter ligação com um risco maior de doenças cardíacas. A vida numa sociedade altamente industrializada parece ser perigosa para a saúde. E com esse estilo de vida moderno propagando-se para todo mundo, outras culturas correm um risco cada vez maior. Hábitos negativos, como dietas gordurosas e falta de atividade física, são fatores de risco para o coração. E quando exportamos essas coisas para outros países, é natural pensar que seus índices de doenças cardíacas vão aumentar. Seu coração tá incrível, Lula. Ai, que legal! Blá, 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 blá. Ela faz muito exercício. Ela também gosta de comer muitas frutas e verduras e muitas outras coisas. Com a crescente ameaça das doenças cardíacas no mundo em desenvolvimento, os Muppets envolveram-se na luta para evitar a disseminação na América Latina. A Sesame Workshop e a Federação Mundial de Cardiologia uniram forças num trabalho com Lola e Pancho, personagens de Vila Sésamo. Crianças de 3 a 10 anos de idade são mais receptivas a tudo que as cerca. É uma grande oportunidade. Assim, para termos adultos saudáveis, recorremos às crianças, dizendo a elas que a saúde é prioritária. Em vez de ficar dizendo sempre, não faça isso, não faça aquilo, apresentamos a coisa de modo positivo. O que aprendeu sobre o coração, Lola? Bom, a Lola aprendeu que é muito importante cuidar do coração, porque ele é um órgão que está dentro da gente e está sempre batendo, não para nunca de bater. Ele bate assim. Tum, 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 tum. Que exercícios você faz? Eu corro e ando de bicicleta. Nós brincamos muito na Vila Sésamo. Brincamos em todo lugar. Você fuma, Lola? Não pode. Não faça isso, não. Cigarros são ruins. Não deve fumar. Cigarros fazem mal para o coração e isso é muito ruim. A doença cardíaca é uma doença adquirida que acompanha o desenvolvimento de uma economia, o fumo, o consumo de alimentos errados no mundo todo, uma sociedade mais estressada. Isso está acontecendo agora na China, na América do Sul também. Está acontecendo no mundo todo. Todos os anos, mais de 7 milhões de pessoas morrem no mundo todo de doenças das artérias coronárias e esse número cresce a cada ano.
Na Colômbia existe um fenômeno migratório das áreas rurais para as áreas urbanas, e essas mudanças acarretam também mudanças nos estilos de vida. Temos uma tendência de mudar os hábitos de alimentação. Comemos mais gordura, mais carboidratos, ganhamos peso, acumulamos gordura. Quase 30% da população colombiana é obesa. Nós nos exercitamos menos, estamos expostos a um estresse maior e levamos vidas menos saudáveis. Ai, Banjo, a Lola já tá muito cansada. Vamos sentar. Não. O médico disse que andar faz bem para a saúde. É um excelente exercício. Um dos aspectos do nosso programa é que ele tem mensagens muito simples e universais. Não estamos indicando nenhum tipo específico de dieta. Só dizemos que a dieta local que havia no passado sempre foi boa para a população. Lembre-se de como era ou lembre-se dos antigos valores culturais e tente retomá-los. A carga. O conforto da vida moderna pode ter consequências para a saúde. É o que mostra um estudo da Associação Brasileira de Obesidade. Tecnologia demais pode ser sinônimo de vida sedentária. Este empresário dirige um carro de última geração. Direção hidráulica, câmbio automático, bancos, espelhos e vidros controlados por um comando elétrico. Muito moderno, mas... Você começa a se limitar a não ter que fazer uma série de movimentos, né? Eu acho que isso é um facilitador para não queimar calorias. O empresário não está longe da verdade. É o que afirma a Associação Brasileira de Obesidade. Estudos relacionam tecnologia e sedentarismo. Quanto mais facilidades no dia a dia, mais prejuízo para a saúde. Todos os confortos do automóvel podem fazer a pessoa gastar até 100 calorias a menos num dia e com isso elas vão ter 4 quilos a mais no final do ano se não compensarem de outras maneiras. Trocando em miúdos se não fizerem atividades físicas. Eu vergonhosamente não faço. Eu tenho uma vida sedentária, preciso começar a cuidar desse lado aí, mas eu não faço efetivamente. Até 10, 15 anos atrás, assistir à televisão podia ser também uma boa maneira de manter a forma. Cada vez que alguém levantava da poltrona para mexer no seletor de canais, consumia, em média, 6 calorias. Depois de 4 horas assistindo TV, o consumo podia chegar a 120 calorias, o equivalente, por exemplo, a um sanduíche de queijo. Mas hoje, a tecnologia dos aparelhos de TV torna essa situação praticamente impossível. 1, 2, 3, 4, 5 controles remotos para tudo. TV, som, vídeo, TV a cabo, quase 200 botões. Você aumenta o volume no videocassete, quando na verdade é da televisão e isso acontece. E não é só. Para regar a grama, um dispositivo automático. Visitas chegando, basta apertar um botão. Traz um conforto que você se acostuma e que você prefere não ter que abrir mão dele, isso não tem a menor dúvida. Resumindo, tecnologia é bom, mas pode engordar. Será que Carlo Luigi sabia disso? É uma justificativa fantástica. De agora em diante já sei a quem culpar. É a tecnologia. Veja a seguir, a libertação... Muito boa noite. Nós recebemos hoje com prazer o Carmelo de Castro. Todo mundo conhece, ele trabalha no culturismo e tem uma academia. Em Pernambuco participou recentemente de uma competição no Ceará. Para falar sobre a participação de Pernambuco, o que nós vencemos, o que perdemos individualmente ou por equipe, o próprio Carmelo vai dizer e apresentar o seu grupo. Carmelo, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Viu? Boa noite, Gomes Neto. É uma satisfação imensa estar aqui no seu programa. Você vai nos falar sobre a participação de Pernambuco numa competição que foi realizada agora em junho, no Ceará. Nós fomos disputar a terceira Copa Norte e Nordeste de musculação, na qual nós tínhamos sido bicampeões. E essa prova foi disputada em Fortaleza com 11 estados do Norte e do Nordeste. Infelizmente não pudemos repetir o feito de sermos tricampeões. Haja vista que nós fomos desfalcados de alguns atletas. Mas mesmo assim nós conseguimos ser campeão na categoria júnior, ser vice-campeão na categoria master, ser vice-campeão na categoria média
ser terceiro lugar na categoria feminino e também ser terceiro lugar na academia meio pesado. Carmelo, isso é o Norte e Nordeste? Isso é a taça Norte e Nordeste de musculação. Como é que Pernambuco seguiu com essa equipe lá para Fortaleza? Aqui nós sabemos que o Esporte Amador é muito carente. E a musculação não poderia deixar fugir a regra, né? Como é que vocês seguiram com essa delegação? Olha, Jaime Biratã, graças a Deus, nós agora temos à frente da Fundesp uma pessoa altamente dinâmica. E conforme estava ali falando por trás dos bastidores... Professora Zorilda. Professora Zorilda. Quando eu tomei conhecimento que era uma mulher que estava à frente da Fundesp, eu fiquei receoso, como você também tinha me dito que também tinha ficado receoso. Mas por engano, porque, graças a Deus, a professora Zorilda é uma mulher dinâmica, muito bem entendida nos desportos. E dedicada, assim. Dedicada e professora de educação física. Me causou espécie, inclusive o trabalho que ela vem realizando à frente da Fundesp. Inicialmente, né, a gente sabe que o Estado de Pernambuco está com muita dificuldade, mas a dedicação da professora Zorilda é um negócio fora de série. Eu também tinha minha dúvida, confesso a você. Inclusive disse a ela aqui no programa que ela fez. Você veja... Mas causou uma surpresa agradabilíssima para todos nós que fazemos esporte amador. Você veja que Pernambuco tem se destacado aqui no Norte e Nordeste como um verdadeiro celeiro de campeões. Haja vista que nós já conseguimos 11 títulos brasileiros de musculação, graças ao apoio, na época, dos prefeitos Joaquim Francisco, do prefeito Gustavo Krause, do próprio Marco Maciel, do Roberto Magalhães, compreendeu? Mas é um esporte sofrido, porque o nome está dizendo esporte amador, amor ao esporte. Aí está o Edmilson Xavier, que foi bicampeão Norte e Nordeste de musculação, foi campeão brasileiro lá em Porto Alegre em 85 e foi campeão dos campeões brasileiros também lá em Porto Alegre. Inclusive, uma coisa interessante, sabe, Jaime? Nós viajamos de ônibus esse ano para Porto Alegre em 85 e com a dificuldade, quase 5 dias de viagem, os atletas passando mal na viagem, tudo, compreendeu? E o Admilson conseguiu sagrar-se campeão brasileiro. Com todas essas dificuldades, justamente. E ele foi bicampeão lá em Fortaleza e dessa vez, infelizmente, em Fortaleza, ele foi terceiro lugar. Mas diga-se de passagem que Fortaleza entraram com 4 jurados, né? Então, se tinha 11 estados disputando, deveria ser um jurado de cada estado. Mas Fortaleza, como estado anfitrião, poderia entrar com 2 equipes, poderia entrar até com 2 jurados. Mas entraram com 4, justamente. Vamos o segundo rapaz. Aí é o Júlio Benjamin, que disputou na categoria Master. Júlio Benjamin foi campeão pernambucano, categoria Master, categoria pós 40 anos. Sim. O Júlio Benjamin foi vice-campeão lá no Norte e Nordeste, um título muito honroso. O terceiro? O terceiro foi o campeão, nosso campeão, também da Academia Carmelo de Castro, compreendeu? Ele é o Ricardo Levi. Você levanta tudo. Ricardo Levi. Ele impressionou muito e eu fiquei com medo que com 4 jurados do Ceará, né, Pernambuco perdesse até essa categoria. Mas aí também seria um escândalo, né? Barrismo do cearense? Justamente. O Ricardo Levi radicados aqui, mas foi campeão por unanimidade lá em Fortaleza, nessa categoria, que é a categoria Júnior. Tudo bem. Agora vem Agora vamos mostrar o panorama bonito do programa, né? Porque você só mostrou até agora um. Agora tem uma novidade. Aí a Valéria. A primeira menina. Valéria Rejane. Ela é de Bezerros. De Bezerros. Ela é esposa do professor Biracildo Silvestre, que é dono do Bezerro Halteres Clube, lá no interior de Pernambuco. Veja como está sendo divulgada a musculação. A Lúcia Cleide foi campeã pernambucana na sua categoria até 52 quilos, e teve uma honrosa classificação no Norte e Nordeste. João, qual o primeiro plano dela aí? Veja o abdominal da Valéria. O abdominal é uma coisa impressionante, basta dizer que tem muitos atletas que competem que não têm o abdominal. Agora qual o plano geral? Veja o abdominal dela. Tudo bem. Rapaz, tá beleza, né? A dedicação das moças. Agora, a segunda, aí vem a Lúcia Cleide Maria, que foi campeã pernambucana também do Bezerro Halteres Clube. Ela foi quarta. Desceu lá de cima para vir ver o programa ao vivo. Essa foi uma das atletas que eu, como jurado, que eu participei, inclusive. É de Bezerro também? De Bezerro também. Eu lá atuei como árbitro central. O árbitro central é o árbitro mais experiente que tem numa competição. Compreendeu?
E eu achei que ela foi muito injustiçada em ficar em quarto lugar. Porque realmente foi injustiça. Os jurados não estavam julgando um concurso de Miss, de beleza, e sim, de aprimoramento muscular, de detalhes musculares. Justamente, como você veja. Esporte técnico. Justamente, o trabalho muscular. Vamos ver agora. O problema, então, do halterofilismo. Peraí, deixa eu terminar de mostrar ali. Sim, tá bom, mas a gente vai conversando. Sim, você não fuja da imagem, não. Deixa eu mostrar a gomineta. Não precisa. Eu estou preocupado com a história agora, de regime alimentar, abstinência de tudo, ou quase tudo. Não, um atleta de competição, Gomes Neto, ele automaticamente, se tratando de uma competição, ele tem que ter um regime alimentar. Isso aí é importantíssimo, certo? Se ele é um atleta de competição, lógico, é evidente que ele tem que se abster do álcool e do fumo, mas não se abstém da atividade sexual. Isso aí não há necessidade disso. Inclusive, até um tabu. Antigamente, até quando o próprio futebol queria que os jogadores ficassem trancados dentro de uma concentração, evitando até sexo, né? Mas, como já se disse aqui no seu programa várias vezes, que se Concentração ganhasse o jogo, o time do presídio seria campeão todos os anos. Não há necessidade de ter uma abstinência sexual, apenas uma alta alimentação e um treinamento técnico intensivo quando se aproxima o evento. Carmelo, esses corpos bonitos do halterofilista, que pratica o culturismo, ele serve mais como uma exibição? O ego se satisfaz na exibição? Olha, atualmente, graças a Deus, o nosso esporte que foi carinhosamente batizado de musculação, porque halterofilismo é um prefixo grego que quer dizer amigo dos pesos. Agora, o halterofilismo divide-se nos levantamentos olímpicos e na parte da modelagem, que o povo carinhosamente batizou de musculação. Lógico, é evidente, se a pessoa era magra, raquítica, esquelética, ou gorda e obesa, e através da dedicação praticando esse esporte e ver a metamorfose daquela melhora daquele homem esquelético para um homem sadio, então ele vai ficar orgulhoso do seu físico, mas não a vaidade narcisista. Graças a Deus a população já está altamente esclarecida. O nosso esporte, o culturismo, a musculação, já é praticado em 146 países do mundo. Ele atualmente, o Mr. Ben Wade, que é o presidente do IFBB, Federação Internacional de Culturismo, está lutando para que ele faça parte até dos Jogos Olímpicos, e ele vai conseguir. Então, o mais importante é o mens sana in corpore sano. Essa é a meta principal do nosso esporte. E diga-se de passagem, o Gomes Neto, que a atividade é vida e inércia é morte. A obesidade, o que você diz para o obeso? Olha, a questão da obesidade está num grande desequilíbrio naquilo que a pessoa se alimenta e na queima das calorias. Se a pessoa se alimenta muito e não há queima das calorias, automaticamente vai haver o acúmulo de gordura localizada. Sabe-se hoje que 5% apenas dos obesos são disfunções das glândulas endócrinas. O restante é justamente a inércia e a inatividade, que está matando hoje em dia muito mais gente do que a própria AIDS, que está sendo tão badalada a AIDS. Saiu uma matéria na televisão com relação ao caminhar. Não resta a menor dúvida que o caminhar para os idosos é altamente salutar. Compreendeu? Mas, por incrível que pareça, eu tenho até aqui uma matéria que eu trouxe de São Paulo, da Folha de São Paulo, que fala a respeito dos, veja só, pessoas com 90 anos de idade fazendo musculação. Inclusive aquele tabu da osteoporose, compreendeu? Que as pessoas idosas não poderiam fazer nenhum tipo de esporte, que haveria o problema de quebrar os ossos. Todos esses tabus foram botados por água abaixo. Mas como eu hoje aqui não vim preparado, essa matéria ficou lá na minha academia, e em outra oportunidade eu mostrarei. Mas eu vou ainda além, vou sobre celulite e estria. Isso aí é a preocupação da mulher. Aí eu acho o seguinte, que a questão da estria... Pelo menos essas mulheres não tem, né? Não tem estria, né? Veja o seguinte, essas meninas aí são atletas de competição, que as mulheres podem fazer musculação sem se preocuparem de ficarem musculosas. Essas aí são atletas de competição. E haja visto que Pernambuco precisava entrar nessa de preparar atletas de competição, porque Pernambuco viajava para esses campeonatos brasileiros por todo esse país e ia defasado na equipe feminina. Graças a Deus, o expoente que tem sido aqui
das mulheres que praticam musculação ficarem trabalhadas, a gente está devendo ao interior de Pernambuco. E por que Recife não, os bezerros, aliás, Pernambuco, aqui na região metropolitana, já tem muitas academias que estão preparando mocinhas para disputar campeonato nessa modalidade. Carmelo, eu quero saber de você o tempo de treinamento para um atleta dele. Olha, um atleta de competição... Diariamente. Um atleta, uma pessoa que pratica... Agora, vale salientar... É o seguinte, que as academias funcionam não é com o fim precípio de preparar campeões de musculação, longe disso. A pessoa procura uma academia para ficar esbelta, simétrica, elegante, compreendeu? Agora, lógico, é evidente que tem aquelas pessoas que nunca esperavam na vida que fosse entrar no campeonato. Mas a metamorfose do seu físico foi tão grande que eles resolveram participar de campeonatos. Aí ele começa a treinar 3 horas, 4 horas por dia. Surpresa agradável aconteceu no caso? Como é que é? A surpresa agradável, eu tenho um caso de um atleta meu que ele, em 2 anos, aumentou 20 quilos de peso corporal e em 2 anos foi Mr. Pernambuco. Problema da barriga. O brasileiro, o homem pratica esporte, depois quando para um pouquinho aí fica barrigudo, né? Olha, não é obesidade, é somente barriga. Mas veja como tirar essa barriga? Veja uma bela preocupação do Inácio. Realmente, qualquer desportista, ele come bem, certo? Então, se ele come bem, ele trabalha na ginástica. Então, aquelas calorias são queimadas. Automaticamente, se ele para de praticar aquele esporte e continuar comendo a mesma quantidade de comida que ele sempre comeu, daí vai haver a tendência para aumentar a celulite justamente nos ângulos mortos, justamente que é na região da cintura. Então ele poderá procurar uma academia ou então na sua própria casa ele fazer uma ginásticazinha abdominal, que é uma ginástica localizada. Aí resolve? Resolve. E outra coisa, atleta, né? Eu sei. Conheci de Carmelo há muito tempo, inclusive participei na qualidade de jurado em várias competições. Mas você não cresceu, né, não? Você não cresceu, ficou do meu tamanho. Do mesmo tamanho. Negócio de anão, não é marcado. O tempo destrói tudo. Não é marcado pelo tempo. Você não tem jeito. O Inácio Gonçalves é uma palavra balizada para que ele já acompanha meu trabalho há muitos anos, acompanhar, né, porque ele fazia parte da DEA, que era o Departamento de Desenvolvimento e Assistência ao Esporte Amador. Quando Gilberto, hoje prefeito, era secretário de Educação. Era secretário de Educação. Givanildo Alves foi diretor. Justamente. Infelizmente, extinguiram da DEA, né? Foi extinto. Mas vamos dar uma paradinha aqui com o cara de cá, que o Babyboard, né? Bodyboard está ali, o Santana. Você já entendeu alguma coisa? Porque segunda-feira passada vocês não entenderam. Então, mais ou menos. Já entendeu, né? Praticaria? Imagina se for falar no ônibus. Campeões dos campeões. Você assistiu às 2 primeiras rodadas do futebol pernambucano, que achou da arbitragem? Nos clássicos, né? O menino do passado, do domingo passado. Eu me reportarei em primeiro lugar ao jogo de ontem. A coordenadoria de esporte, Geraldão, quer dizer, a figura do xerofilismo, coisa que o valha dentro desse métier, praticar outro esporte, um voleibol, um futebol de salão, um basquetebol. Por que, Carmelo de Castro? Olha, Gomes Neto, é muito boa a sua pergunta e vem em boa hora. Vamos lembrar que nas Olimpíadas Mundiais, o Brasil sempre pagava vexame sem conquistar nenhuma medalha de ouro. Então, foram averiguar, todos os recordistas olímpicos, eles se preparavam com musculação. Então, aí, partindo dessa premissa, apareceu a teoria contra, que quem fazia musculação, por exemplo, o nadador teria cãibra, o corredor perderia a resistência, o lutador perderia a agilidade. Então, as universidades americanas, elas prontamente começaram a investigar e todas as teses foram derrubadas, todas as teses caíram por água abaixo e daí o culturismo, a musculação, ter tomado um impulso mundial como um esporte básico de qualquer esporte. Então você veja o caso do Zico. O Zico era um atleta franzino, um graveto, e foi taxado de atleta de laboratório. Negativo. O Zico se preparou dentro das salas de musculação, que é um verdadeiro laboratório da saúde, e Zico ficou esse potencial que o Brasil e o mundo todo ficou conhecendo através da musculação. Agora, respondendo a sua pergunta mais precisamente, há muitos casos, por exemplo, eu tive na minha academia um atleta que ele era campeão brasileiro de ginástica de solo, ginástica olímpica. E ele, através da musculação, ele queria melhorar o seu índice técnico dentro da modalidade do esporte dele, que era a ginástica olímpica. Mas ele teve uma melhora tão grande fazendo musculação, que ele abraçou a musculação e encostou
o esporte predileto dele, que era a ginástica olímpica, que eu até discordo, compreendeu? Então varia muito do gosto pessoal. Agora, que a musculação é um esporte básico para qualquer modalidade de esporte, essa é uma verdade já consumada e o mundo todo já aceitou. Sim, mas por que a gente não vê, por exemplo? É questão do querer? Não, olha, é o seguinte, digamos... Nós estamos aqui diante de 4 atletas, né? O Gomes Neto, veja só, aqui são atletas de competição. Sim, automaticamente, se eles são atletas de competição, eles procuram poupar as suas energias com o seu esporte, que é a competição da musculação. Porque se ele pratica musculação e vai praticar outra modalidade de esporte, para o esporte dele, a musculação, não é aconselhável. Pronto, é isso que eu queria saber. Pronto, vou explicar a você por quê. Você vai explicar, você vai mais adiante, mas já disse. Já disse, justamente. Olha, a musculação é o único esporte progressivo. O que quer dizer isso? É que seus exercícios nunca viram rotina para os músculos. Então, essa é a grande desvantagem dos demais esportes, é não ser progressivo. Por exemplo, o nadador, o remador, ele nada ou rema 100 metros. Caso ele queira aumentar o esforço muscular de cada movimento, ele não vai conseguir. Ele vai aumentar as braçadas de 200, 300, 500, 1000 metros. Então, esse esforço prolongado e contínuo vai provocar a atrofia muscular. É o que não acontece com a musculação. Ele pratica um determinado exercício, digamos, o exercício de rosca para os bíceps. Ele consegue fazer 3 séries de 10 repetições com 30 quilos. Com a continuação, ele percebe que aquele peso ficou leve. Então, no lugar de ele aumentar as repetições, ele vai aumentar o acréscimo de peso da barra. Então, o aumento do esforço e não das repetições é o que provoca a hipertrofia muscular. Daí dizer que ser fisicultor é ser o escultor do seu próprio físico. Assim como Leonardo da Vinci, Rodin, ele bolava, imaginava os deuses da mitologia grega e na estátua de pedra e mármore fazia o deus Apolo, Adonis, por aí afora, o fisicultor torna a realidade no seu próprio corpo. Muito bem. Então ele procura, se ele é um atleta de competição, vale salientar. Se ele faz a sua musculação apenas para ser um físico esbelto, simétrico, elegante, ter saúde e disposição, ele pode praticar qualquer outro tipo de esporte com mais garra e mais determinação. Você me deu chance a uma pergunta. O fisicultor e o professor de educação física. Olha, graças a Deus, os professores de educação física hoje têm uma mentalidade totalmente diferente do que tinha 20, 30 anos atrás. Eu me lembro que quando o Coronel Rufino ele era comandante da ARP, alguns policiais da Rádio Patrulha tentaram, lá na minha academia, fazer um convênio. E eu procurei, então, o Coronel Rufino, expus a ideia a ele, ele achou a ideia extraordinária. Uma tropa de choque não podia ser bolchuda, barriguda e magricela. Tudo bem. Mas o Coronel Rufino chamou, então, na época, o professor de educação física lá do batalhão da Rádio Patrulha para pedir a opinião dele. E ele discordou prontamente, alegando que preferia que a tropa praticasse o judô, a defesa pessoal. Aí eu falei a ele que ele estava completamente desinformado, porque jogadores como na época Leivinha do Palmeiras, Natal do Cruzeiro, o próprio Garrincha praticavam musculação e ele não acreditou. Natal hoje é treinador do ABC. Justamente. Aí ele disse, eu sou preparador do Ferroviário e não quero que meus atletas, meus jogadores façam musculação e vão ficar lerdo, pesadão. Por coincidência, eu estava com o livro na mão e aparecia Leivinha, Natal, Garrincha, Pelé, todos fazendo musculação. E ele ficou até uma incômoda para ele, o Coronel Rufino, por estar desinformado. Mas atualmente... Eu quero uma pergunta, eu estou aqui para saber do negócio. Que é Valéria Regione, é a esposa do Biracildo, esposa do dono da academia lá de Bezerra. Pronto, eu ia saber se ela tinha namorado. Ela é casada. É casada, e essa aqui? Essa aí é a Valéria, essa aí é a Lucicleide Maria. Mas já pensou, uma rebelião desse povo? É casada também? Não, é solteira, Lucicleide é solteira. Essa é solteira, mas tem namorado, minha filha? Tem não, né? Mas já pensou, uma rebelião desse povo? Hein, Gomes? Não sei, as mulheres estão dominando tudo, né? Uma rebelião, como é que é seria? maior do que você e para dar um pau é fácil. Essa aqui é a casada, né? Essa aqui é a Valéria Regina, a esposa do Biracildo. Ele tá até aí, o marido dela. Tá vindo pra cá? Cá, Biracildo. Vem pra cá, rapaz. Você fica de fora aí? Vem pra cá, vai. Senta aí junto do professor Carmelo. Mais alguma pergunta? Não vem em casa não. Tem com o nome dela? Valéria Regina. Valéria, tem problema não, né, professor? Não. O senhor também é professor de cultura física. Culturismo, é sim. Naturalmente foi incentivador da Valéria? Foi.
Tudo bem. É por isso que eu estava ali, batendo as fotos ali, batendo foto do programa. Parabéns, professor. Uma grande atleta. Essa aqui é solteira, né? É. Bom, então bom. Vamos lá de cá, depois a gente volta. Ô, Beire Santana, o que é que você queria falar? Eu queria falar que, em falta de patrocínio... Ô, Beire Santana, o que é que você queria falar? Eu queria falar que, em falta de patrocínio aqui no estado, bons batalhando pelo esporte, que faz o esporte, que você vai lá pra... Como é que o senhor conheceu o Carmelo? Como é que essas meninas vieram bater aqui na academia do Carmelo? Carmelo eu conheci há 9 anos atrás, através de Antônio Magalhães, que é o vice-presidente atual da Federação Pernambucana de Culturismo. Então eu tinha vontade de competição. E no caso de competição só podia a academia que fosse filiada à federação. Aí nesse caso o Magalhães mandou eu até o Carmelo, foi quando eu conheci, filiei-me por diante, passei a participar dos campeonatos de Pernambuco. O prefeito de Bezerro me parece que é um grande esportista, gosta muito da amadorismo. Tanto é que ele comprou a briga para o autódromo de Pernambuco, ser instalado em Bezerro. Eu fiz até um programa com ele aqui. Foi, exato. Eu tenho um programa gravado com ele aqui. Dr. Lucas. Depois que ele comprou a briga, que a onça foi morta, não é? Exato. Tudo estava direitinho, aí Caruaru veio na frente e conseguiu, tá lá, tá a briga, ninguém sabe se sai Bezerro ou Caruaru. Exato. Mas na verdade que Bezerro foi o pioneiro. Foi o pioneiro. Bezerro partiu de frente. O prefeito esteve aqui, com seu secretariado, com o pessoal do automobilismo, nós fizemos um brilhante programa com referência ao automobilismo em Bezerro. Ele gosta muito de esporte, tem dado muita força. Por sinal, um dos filhos dele é vice-campeão brasileiro infanto juvenil de natação. Perfeito. Então, nós queremos dizer que Bezerro está realmente se tornando uma cidade de esportista, né? Exato. Aí está o esporte amador, muito bem representado, através da musculação, da Valéria e da outra garota ali. Lucy Cleide. Lucy Cleide. Temos o autônomo que está para sair. Mas, professor, você queria, voltando para o Carmelo, você queria falar sobre o... Não, a respeito... Eu ia perguntar sobre a federação. Anabolizante, culturismo. Não. A federação. Eu teve uma encrenquinha assim com o CRD, não foi? Não. 5 minutos só, viu? Não, a questão da federação, Argumento, a federação existe de fato e existe de direito, né? A federação tem personalidade jurídica e é filiada à confederação. Foi uma luta muito grande essa minha, foi regularizar os estatutos da nossa federação. Inclusive, minha viagem ao CND, na época no Rio de Janeiro, eu fui 5 vezes as minhas dispensas para poder regularizar os nossos estatutos. Porque o estatuto ia, ele mandava consertar um artigo, aí voltava. Aí consertava o artigo e sempre acontecia aquele problema. Então, nós regularizamos, então, nossos estatutos, foi homologado pelo MEC e é registrado no CRD. Está tudo bem, né? Está tudo bem. Você queria falar sobre o quê? Não, a respeito de anabolizantes, porque é comum chegarem alunos nas nossas academias e acham que os atletas ficaram fortes através de anabolizantes. Eu sempre digo que os efeitos colaterais são tão grandes que não compensa o uso do anabolizante. O problema de arteriosclerose precoce, hipertensão arterial, câncer no fígado, câncer na próstata e a espermatogênese, o atleta fica estéril. Então, não compensa o uso de anabolizante. E principalmente agora que a nossa confederação está fazendo exame antidoping nos torneios brasileiros, como também nos campeonatos mundiais está havendo antidoping. Eu aproveito a oportunidade para falar para os jovens que tirem da cabeça o uso do anabolizante. Porque o melhor anabolizante que tem é um treinamento intensivo, persistência, bem feito, dedicado, uma alimentação sadia e uma dedicação a toda a prova. Tudo bem. Minha gente, eu quero agradecer. Está acabando já? Já está acabando. Mas na Academia do Carmelo, a mensalidade é alta, né? Você, não. Fica assim uma academia elitista, é isso? Não é. A classe média não tem acesso à sua academia? Tem, ao contrário. Eu soube que não podia. Não, ao contrário. A mensalidade da nossa academia praticamente é simbólica. A academia no centro da cidade, a academia que já trouxe para Pernambuco 11 títulos brasileiros de musculação. De renome, conhecido no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Haja vista que o primeiro Mister Brasil foi Carmelo de Castro, em 78, lá, inclusive em Fortaleza, nós cobramos apenas a quantia de 5 mil cruzeiros, que isso hoje em dia não é mais dinheiro. A mensalidade? Tá bravo. Minha gente, nós queremos agradecer ao professor Carmelo de Castro, toda a sua equipe. Jaime, eu queria também aproveitar a oportunidade, agradecer a essa grande batalhadora que é a professora Zorilda, atual presidente da Fundesp. Eu acho que agora o esporte amador aqui em Pernambuco está de parabéns, uma mulher inteligente, atuante, desportista, como também aproveito a oportunidade para agradecer a Joaquim Francisco, ao prefeito Gilberto Marques Paulo, que sempre incentivou e ajudou os nossos esportes.
porque sem eles não seria possível que Pernambuco conquistasse tantos títulos, levando assim bem alto o nome do nosso estado no cenário desportivo brasileiro. Ok, muito obrigado a todos, minha gente. E na próxima segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui com mais um programa Em Cima do Lance. Um abraço e até lá. Passatempo é um dos preferidos dos motoristas de táxi, ônibus e caminhão quando estão de folga ou à espera de passageiros ou serviço. O torneio é levado muito a sério pelos competidores, enquanto que o público se diverte. Na queda de braço, a força é o mais importante, mas não é tudo. É preciso também de técnica e até mesmo de muita careta, como nesta luta entre João Siqueira, de camisa listrada, e Marco Antônio Silva, pela categoria ligeiro até 70 quilos. A luta é dura e eles capricham nas caretas. Siqueira se concentra e usa toda a força e malícia para vencer. Você venceu pela força, pela técnica ou pela careta? Eu venci pela força, né? Que é o mais importante na queda de braço, que é a concentração. Você fez muita careta e muita força, o que é que faltou? Faltou um pouco de atividade, né? De olho também nele. Ele tem preparo físico também, mas isso aí vamos ver. Vai por diante, né? Aí tem outra oportunidade, tem a revanche. Ah, gostosão, meu morenão, motoristas do Brasil, do norte, do leste, a sereia do sul vai cantar pra vocês. Ah, valentão. Esta foi a forma encontrada pelos motoristas do Recife para homenagear o seu padroeiro São Cristóvão, um torneio de queda de braço. A disputa acontece em cima de um palanque na praça em frente à sede do Sindicato dos Motoristas do Estado, que é o responsável pela realização do torneio. É uma brincadeira que o motorista usa muito quando está esperando passageiros, tanto nos pontos de táxi como também os caminhoneiros. Então é uma espécie de disputa que estava no anonimato e agora nós estamos descobrindo para fazer esse campeonato primeiro e talvez continue no ano seguinte, se Deus quiser. A competição é aberta e muita gente está inscrita, mesmo sem ser motorista. Os participantes foram divididos em 3 categorias: peso leve, médio e pesado. O critério de classificação é simples. Quem ganha continua, já que cada luta é eliminatória. No final, vence o torneio quem conseguir se manter invicto. O importante aqui é ter força no braço e não olhar para os músculos do adversário para não se intimidar, mesmo que tenha que enfrentar o Mike Tyson da queda de braço. Você não acha que a sua figura assim, assusta o adversário? Assusta, né? Mas sabe como é hoje em dia? Hoje em dia ninguém intimida ninguém, principalmente musculação, certo? Tem muitos tipos de esporte aí, entendeu? Karatê, judô, jiu-jitsu, então ninguém sabe que a pessoa luta. Vem o mago, mas não sabe o que vem pela frente, né? Mas até agora está ganhando tudo. Bem, é o seguinte, até aqui tá tudo bem, né? Eu sou 3 vezes campeão Mr. Pernambuco em musculação, 4 vezes a Paulo de Praia e até aqui não tem um adversário para me derrubar na minha categoria média. Nem na quebra de braço? Bem, até aqui tá um ensaio, né? Mas eu quero que apareça um cara da minha categoria pra gente se combater aí, ou ele ou eu. É apenas um dia de paralisação. Por enquanto, nem o Sindicato dos Motoristas ou quantos ônibus estão circulando. Campeonato onde foi mesmo? Nos Estados Unidos, se fosse lá o dele na Flórida. A mãe de quem, meu filho? Voto do lado dele? Na Flórida. Não, você deu problema, não, Alberto, a gente não se mete nisso. Voto do lado deu. Deu como foi? Não, eu não entendi. Não, é problema dele, né, velho? Verdade. Ninguém tem nada a ver com isso. Aqui o nosso Carmelo de Castro. Carmelo de Castro, rapaz, como tá bonito, um dos mitos do fisiculturismo mundial, né? Não, velho, você gosta, né, Mala? Se abraçou com ele, deu um monte de beijo, não foi, velho? Há muito tempo, rapaz. A gente é muito apaixonado há 20 anos. Certo. Eu também tô... Olha meu físico, olha o físico, Mala. É? Fortão, ó. Tá bom, Mala. Cadê? Você trouxe os campeões aí, né? Os campeões ali. Tem 3 campeões. Trouxe Edmilson, aquela mala pesadíssima. Olha ali. Não, daqui a pouco. Daqui a pouco você vai trazer. Longe, distância. Mala. Acaba forte, eu quero que fique longe da gente. Olha o Tadeu, tá forte também ali, ó. Ah, Tadeu também? Aí, ó, Tadeu cura corte, ó. Da manhã, meio-dia, 7 da noite. Tá bom. Beleza, e aí, Mala? Vem pra cá, Roberto, a comida. Chegou a comida? Que beleza, velho. Olha só.
Opa aí, rapaz, os cabas fortão, ó, já fica todo dia, água na boca pra ali. Olha Edmilson como tá. Olha o Omar, todo mundo olhando ali, todo mundo se babando, mas a gente vai procurar saber dessa rapaziada que tipo de alimentação que eles gostam. Carne pode, né, velho? Carne pode bastante, né? Olha só, aí são, acompanhamento, é o pernil de bode, Pernil de bode. Aí você, olha, Cabrito, aqui tá o pernil e aqui cabrito. Tá o de cabrito. É. Bode, cabrito. É o colchão tudo de cabrito. Berra, velho. Colchão de cabrito. Colchão do cabrito. É. Você come o bode e o acompanhamento tá aqui, ó. Depois você vem e come aqui, acompanhamento ó. aí, ó. O acompanhamento aqui, ó. Você come tudo aqui. Melhor. O que é que acompanha? Ah, é aqui, né? Arroz, feijão, caseiro, farofa de ovo, macaxeira e o famoso rapaz, molho de campanha. Venha pra cá agora, hein, galera. Beleza, velho. Olha o pernil. Olha o colchão. Rapaz, que delícia. Bota aí que a gente vai experimentar, velho, pra ver se tá bom. Tem que ter uma opinião, um pitaco. Com certeza, né? Tem tabela de classificação. Eu fiz até agora 4 provas, uma eu terminei, 3 eu quebrei. Aí eu mudei de carro agora, mudei de preparador, tava com a Adésio, mudei, tô com o Alan agora pra ver o que é que dá mais pra frente. Beleza, né? O Adésio Santos que não tava preparando direito esse carro. O Adésio, não, ele não tava preparando direito, é porque acontece, né? Sabe como é corrida, carro de corrida é... Beleza, velho. E aí, sorte então. E aí, Produtos Pilar? Obrigado, Produtos Pilar. Nova embalagem, novo rótulo. Gustavo é meu amigo, com certeza. E o Mauritânio também da Power Life. Power Life que fica em Boa Viagem, né? Boa Viagem, Avenida Conselheira Guiar, 2205, loja 2, telefone é 466-6604, nos patrocinando e patrocinando aquele jovem ali, aquele cabo ali, deixando... Power Life, olha ali bem vestido, Power Life. E aí, Tadeu, cura corte? É Power Life, né? Power Life. O pau da vida, é o pau da vida. Tadeu, e aí, velho? Olha o garoto propaganda do... Obrigado, Alberto. Bota aí, velho. Boa sorte aí, grande velocista. Agora com o pessoal do fisiculturismo de Pernambuco, pessoal que é campeonismo você é... Marcelo, tu não esqueceu de mim, Mal? Rapaz, Marcelo vem toda semana, mano. É o homem patrocinado pela Power Life. Que tá lá não sabe, pô. Quem é você? Marcelo. Então, agora tá identificando. Você é quem? Edmilson Xavier. Edmilson, você é quem? Omar. Omar, xerife não, né? Omar Joseph. Tem um xerife, tem um xerife, tem... Omar o quê? Omar. Joseph. Joseph, Omar Joseph. Rapaz, forte. Mostra aí, assim, o músculo pra gente sentir aí. Omar hoje é o campeoníssimo, é o campeão. Olha só. Rapaz, meu irmão, agora eu quero saber por que esse paparicado todo com o Omar. Você, deixa o Omar falar. Deixa eu amar. Esse cara que caba chato, rapaz. Esse mala. Você é quem? Carmelo de Castro, presidente da Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação. Esse Carmelo de Castro é o homem que fez história dentro do fisiculturismo de Pernambuco, nacional. Você já foi... Eu fui campeão brasileiro em 1978. 78, eu não era nem nascido, nem eu nem Roberto. E depois a minha academia já fabricou 14 campeões brasileiros, depois de mim. E o Omar está na sua academia? O Omar José é o seguinte, ele foi campeão brasileiro em 98, é o atual campeão pan-americano 99, realizado 21 de agosto do mês passado. E dia 29 agora ele vai disputar o Ibero-Americano no México. E nós temos certeza que ele vai arrastar esse título para Pernambuco. Beleza, ele está muito bem preparado. E amanhã iremos realizar... Hoje sábado. Hoje, sábado, iremos realizar o 45º Campeonato Pernambucano de Musculação no Atlético Clube de Amadores, onde serão homenageados também os pioneiros da musculação no estado de Pernambuco e a imprensa desportiva. Que beleza. Eu convido o público para que vão assistir esse campeonato, onde também haverá um show com os cantores Mozart, Augusto César, Vera Costa e o Reinaldo Belo. Beleza. Acompanhado pelo violão de Tonhé e bandolim, o Ivanildo. Isso, tá bom. Você já falou um bocado. Sente aí, Carmelo, sente aí. Deixa eu conversar com o Omar agora. Grande Omar. Omar, você está com quantos anos? Eu fiz 29 anos. 29 anos. E você atingiu o ápice de sua carreira? Agora eu fui campeão. Foi o meu primeiro título internacional. Foi o Pan-Americano agora. Foi realizado em Mogi das Cruzes, São Paulo, dia 21 de agosto. Mas eu estou há 3 anos competindo musculação. Antes eu era atleta de judô e peguei a bagagem do judô, física e transportei para o culturismo. Então foi isso que aconteceu. Eu estou há 3 anos competindo musculação. Você acha que chegou ao que você tinha que chegar, você não tem mais para onde crescer aí, né, velho? Olha, será que tem, Mala? O cara tá dizendo que tem, Mala, aí. Tem? Carmelo, encosta nele aí, Mala. Carmelo, ninguém chamou. Fala, encosta aí para ele crescer aí, Mala. Quer dizer, o cara fica mais largo do que isso aí, né? Olha, quando eu treinava judô, a gente fazia musculação, porque no judô, a musculação, a gente usa o próprio atleta como sobrecarga, né? Mas com 3 anos já de musculação, eu já tenho tido ganhos
justamente porque não usava esse tipo de exercício com pesos. Então, a partir de agora, com 3 anos, eu tive ganhos assim espetaculares em 3 anos. Então, o corpo sofreu... Cresceu o bíceps, cresceu o tórax. Tudo. Acredito que ainda tem espaço aí para mais coisas aí, viu? Para crescer mais ainda, porque o nível internacional é muito alto e eu tenho que acompanhar. Então, a cada ano, os atletas estão entrando cada vez mais pesados. E maiores, mais definidos, né? Isso, não é o seu caso, né, Edmilson? Que você não vai crescer nunca mais, né, velho? Vai ficar pequenininho mesmo, né, velho? Eu continuo sempre na minha malhação, né? Me preparando 2 horas de treinamento. Edmilson tem 58 anos, Roberto. Não, eu tenho 45 anos. 45 anos. Carmelo, tu quer sentar, rapaz? Eu já tô me aborrecendo com o Carmelo, velho. Eu vou ter que bater nele, velho. Vou dar uma porrada. Vou ter que bater nele, velho. Ele é do teu tamanho, deixa comigo. Mas é vovô, a gente não vai bater no vovô. Vamos bater em Omar, né, velho? Que aguenta porrada. É do teu tamanho, aguenta porrada, né, velho? É do teu tamanho. Tu aguenta uma coxa dele aí, mala? Tu aguenta uma coxa dele, né? Eu sou negócio de me acostar com homem, rapaz? Peraí, velho. O quê, velho? De novo, não, você não vai falar. Você não. Depois você fala. Tem calma. Que cara chato, velho. Marcelo, esse cara, você treina com ele? Não, na academia dele, não. Não. Ainda bem, né, velho? Não, ninguém treina na academia. Ele fala muito, né? Ele fala muito, né, velho? Agora, Marcelo, vem cá. E as vitaminas? São boas para vocês? Sim. A vitamina é de um fator primordial para a gente, né? Que exerce uma atividade física, um desgaste físico, então a gente tem que fazer uso da suplementação. Infelizmente, muita gente, ainda por falta de informação, pensa que nessas vitaminas existe anabolizante. Não tem nada a ver com anabolizante. Trata-se de suplementação, trata-se de alimento. E a Power Life não vende? A Power Life não vende nada. De bomba, não. Exatamente. Só tem suplemento de primeira linha para atletas de nível, é o nosso caso. E, como eu já acabei de falar, é uma suplementação, né? É um suporte para a alimentação. Beleza. Você gosta dessas vitaminas? Gosta, Edmilson? Eu uso produto natural também. Você usa produto natural, né? Anabolizante você nunca usou, não, né, velho? Não, anabolizante não. Mas quer dizer que o capa fica cheio dessas bolotas aí, não precisa de... É músculo mesmo. É músculo. Roberto chega, fica se babando, ó. Roberto chega fora, velho. Encara aí, mala. É músculo, né, velho? O Mala gosta... Quanto tempo o Mala lhe conhece, Edmilson? Eu trabalhei 10 anos e 3 meses na TV Globo e eu já agarrava muito ele, né, velho? Não agarrava ele, Edmilson, vem cá. Conta a história direito. Quando era na Globo, não vem de se respeitar. Eu sou homem, rapaz. Não vem de se respeitar. Quando você tá lá, resolve logo, é no dedo, assim. No dedo, eu sei mesmo, é no dedo mesmo que a galera resolve lá em Serra Talhada. Omar, eu queria que você desse uma mensagem para aquele jovem que quer praticar o culturismo, quer ficar forte assim como vocês e tal. Eu queria uma mensagem de você. Ele não precisa se encher de droga, de babaquice, dessas bombas, coisas que matam, que deformam, não. Não precisa para ficar um cara elegante, um cara forte, um cara competitivo. Olha, não se faz necessário o uso desse tipo de droga e aconselho aos jovens de 15 a 17, porque o que tem de jovem nessa idade fazendo uso de anabolizantes e esteroides, não está no gibi aí. E tem muitas farmácias ainda pequenas que vendem isso por baixo do pano, apesar da lei agora proibir. Mas eu aconselho que os pais deixem os filhos praticar musculação, agora, embora que seja numa academia séria, que tenha profissionais aí de alto nível, tá certo? Que não incentive o uso desse tipo de droga. É possível se conseguir grandes objetivos, ser um grande atleta, tá certo? Existem 1000 maneiras, como uma boa alimentação, os suplementos que estão aí, que são complementos para atletas, que é usado como refeição intermediária, não é esteroide, como o nosso próprio amigo Marcelo falou. Né? Então, existem 1000 maneiras e dedicação e... Muita aplicação e determinação, fundamental. Determinação, né? Eu acho que isso aqui é o fundamental. Beleza, velho. Velho, o que é que tu queria dizer, Edmilson? Eu quero agradecer pela oportunidade de você estar fazendo essa entrevista com nós, né? Aqui que vamos participar do amanhã, que vai ser... Hoje, né? Sábado. Hoje, né? Campeonato do Atlético Clube de Amadores, o Pernambucano. E aí é uma seletiva para nós ir para o brasileiro. Beleza, velho. Valeu, meu irmão. Vamos lá. Diz, Marcelo, já está terminando. Diz, Marcelo. Um abraço. O e-mail da Power Life. powerlife@zipmeio.com.br. Isso. Beleza, velho. O que é isso aqui, rapaz? Uma carne picanha? De sol, picanha. Essa carne de sol. Se você gosta de esportes e quer ter uma vida saudável, você tem que conhecer a Power Life, a única loja realmente especializada em nutrição esportiva. Lá você encontra as melhores marcas do mundo: Twinlab, Wader, Labrada, Universal, Powergenics, MLO e Biotech.
Power Life, esportes nutrientes. Avenida Conselheiro Guiar, 2205, loja 2, Boa Viagem. São serviços a você que nos assiste todos os dias em sua casa. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui o nosso conhecido Carmelo de Castro, que aqui está, é presidente da Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação, e veio aqui para falar sobre a sua vida, um pouco do seu trabalho de fabricante de campeões. Ele também foi campeão brasileiro de fisiculturismo, de musculação, há muitos anos no Brasil, hoje está aqui também para conversar. Carmelo, boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer em tê-lo aqui no nosso debate. É uma satisfação imensa, Paulo, voltar ao teu programa. Tenho assistido os primeiros e digo uma coisa, esse programa veio para ficar. Está valorizando a prata da região. Muito obrigado, Carmelo. Ô, Carmelo, você já foi... Primeiro eu quero que você nos esclareça aqui qual é a diferença do culturismo para musculação. Culturismo e musculação. Alterofilismo e musculação. Olha, Paulo, é o seguinte, alterofilismo é um prefixo grego que quer dizer amigo do peso. Agora, o alterofilismo dividia-se nos levantamentos olímpicos e nas partes de exercícios básicos e a cultura física, e que o povo carinhosamente batizou de musculação. Então, a voz do povo é a voz de Deus. A musculação veio para ficar. Então, atualmente, nós temos 170 países filiados ao IFBB, que é a Federação Internacional de Fisiculturismo. Agora, Carmelo, há muitos anos que você está envolvido com essa prática esportiva, né? Desde o começo de sua juventude, que quem lhe conhece sabe que você é um adepto da prática da musculação. Realmente, Paulo Marques, eu tenho toda a minha vida dedicada à cultura física e realizamos sábado passado o 45º Campeonato Pernambucano de Musculação, onde na oportunidade eu fiz uma homenagem aos pioneiros da musculação do estado de Pernambuco. A João Léo Filho, que foi Miss Brasil em 49 e que completou o seu jubileu de ouro. Ao doutor Fernando Vilar Simões Barbosa, atualmente com 77 anos, ainda treinando lá na minha academia. Com 77 anos? 77 anos, Paulo. Mas ele faz o que na academia? Não, Só olhar os atletas? Não, ele faz a sua musculação normalmente. Eles foram homenageados durante o campeonato. João Leal, Fernando Dias, doutor Fernando Vilar Simões Barbosa, professor Pedro Paulo, foram eles que criaram a primeira academia de musculação aqui no estado de Pernambuco. Carmelo, sem querer contestar você, evidentemente, isso é uma revelação que você está fazendo, que muita gente até que está em casa pode estar duvidando. Como é que um homem com 77 anos de idade tem resistência física para praticar o que um jovem de 30 anos pratica na sua academia, com aquele levantamento dos pesos, aquelas barras de ferro? É possível depois você trazer esse campeão aqui para que a gente possa conversar e mostrar que não é só a juventude que pratica o culto ao corpo? Naturalmente, Paulo Marques, o doutor Fernando Vilar Simões Barbosa é um exemplo vivo, é considerado o pai da musculação no estado de Pernambuco. E é até um incentivo para os jovens. Agora, Paulo, saiu recentemente na Folha de São Paulo uma cientista, a Rita Fiaparoni, lá nos Estados Unidos, da Universidade de Harvard. Ela pegou velhinhos na faixa de 85 a 95 anos, mas em média eles tinham 90 anos, todos sofrendo de osteosporose. Foi quebrado até esse tabu que dizia que quem fazia musculação, quem sofria de osteosporose não podia fazer musculação. Mas qual a surpresa? 99% dos velhos abandonaram o uso da bengala com a prática da musculação. Agora é bom informar que eles se exercitam com pesos... Desculpe interrompê-lo. Pois não. Mas eu quero saber o seguinte, você disse que abandonaram a bengala e passaram a praticar a musculação. Não, eles praticando a musculação, ou é apenas Paulo, uma figura de retórica? Não. Eles para caminhar, eles andavam de bengala na mão, porque não tinha força nas pernas. Então, essa é uma das grandes vantagens para a musculação, para os idosos, porque eles melhoram o seu meio de vida, para subir escadas, para se locomover, pegar em pesos. Agora, é importante que seja esclarecido o seguinte: eu vejo profissionais de renome na área da medicina, na área de professores de educação física, alguns ainda desinformados, e dão desinformações à população. Por exemplo, se dizer que a musculação atrapalha o crescimento. Na concepção deste leigo, vai pegar um adolescente de 12, 13 anos, vai obrigá-lo a fazer uma carga de exercício de 50, 70, 80 quilos. Nada disso.
ele vai se exercitar com pesos compatíveis com a sua idade e com a sua força. E quanto aos idosos, Paulo, ele também vai se exercitar com peso leve, compatível com o seu esforço físico. Agora, diga-se de passagem, ele tem, antes de começar a praticar a musculação, passar pelo exame médico para ver como é que estão as suas taxas, para ver como é que está seu coração, para saber se é hipertenso e por aí afora. Quer dizer que praticar a musculação, ficar forte, com o peitoral cheio, braços devidamente, independe de idade? Independe de idade, Paulo. Eu mesmo comecei a praticar musculação com 13 anos de idade. Em relação aos meus irmãos, quem mais cresceu fui eu. Mas eu não posso me dar como referencial. Se você for ao sul do país, você vê as academias, crianças com 9, 10, 11, 12 anos já fazendo ginástica com pesos. Agora, bem entendido, os pais não podem obrigar. Eles têm que querer fazer aquilo. Sim. Então não há como na sua casa, todo mundo pratica a musculação. Lá em casa, todo mundo pratica a musculação. O meu filho mais velho está se formando agora pela Federal em Educação Física. A outra, minha filha, Rielza, também é formada em Educação Física. A minha esposa também é outro referencial. Ela tem orgulho de dizer a idade dela, 50 anos. E como você bem a conhece, ela parece uma jovem de 25 anos de idade. Mas ela tem uma academia e pratica atividade todo dia. Ela tem academia, Paulo, e ela é um exemplo da academia dela. Ela pratica e ensina. Porque a pessoa vai para uma academia de musculação, Paulo. Chega lá, a professora mais gorda do que ela. A professora não conseguiu tirar as gorduras dela, quanto mais a minha. Então é importante que tanto o professor, o diretor técnico, como a professora de musculação, o corpo dela sirva de referencial. Quer dizer, a sua mulher, Lourdinha de Castro, tem uma academia só para mulheres. Só para mulheres. Só para o sexo feminino. Você tem uma academia só para homens. Para homens. A sua é na Rua da Aurora. Na Rua da Aurora, 31, primeiro andar. Agora, antes de chamar aqui o nosso bloco comercial, eu quero contar um episódio a vocês. Carmelo de Castro tinha uma goteira na academia dele, uma ripa que estava quebrada, e ele foi dar uma de carpinteiro. Subiu e levou uma queda de 15 metros de altura. E se não é esse preparo físico dele, tchau, tchau, Carmelo de Castro. Então, esse negócio da musculação, realmente, aquele que está ali, aquele gigante que está ali atrás do vídeo, que é funcionário aqui da produtora, é seu aluno também? Olha, ele é proprietário de uma academia e, por sinal, assistiu até o nosso campeonato de musculação e deu nota 10. É um gigante, né? É um gigante, Maurício. Nós vamos aqui pedir um bloco comercial e nós voltamos para continuar, que é interessante esse papo, hein? Há um preconceito muito grande no Brasil ainda, apesar de todo o avanço da sociedade moderna, contra a prática do fisiculturismo. Eu não sei se isso é inveja, se isso é indisposição das pessoas que não topam fazer o que faz o atleta, mas isso a gente conversa depois do comercial. É 1 minuto e nós voltamos lá. Estamos apresentando Pau que Estamos de volta com o Paulo Marques, uma realização da TVI com o apoio do DEPEL, da Folha de Pernambuco, um patrocínio da Beleza Veículos, a sua concessionária tecnológica até o ônibus. E eu quero dizer a vocês que participaram do nosso debate. Ligue aí para o 81 222 702. 81 222 702. Vamos falar com Juliana, pode fazer suas sugestões, trazer para cá. Nós estamos aqui, o programa é aberto exatamente para que vocês possam participar. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o presidente da Federação Pernambucana de Culturismo, nosso Carmelo de Castro, que aliás está mostrando aqui a respeito daquele papo do cidadão, o doutor Fernando Barbosa. Fernando Barbosa. Tem 77 anos de idade. Isso aqui é quando ele era de medicina, foi em 1947. Sim. Ele é pernambucano? Ele é pernambucano, atualmente está a mesma forma. Praticando a musculação. Me diga uma coisa, é preciso ter disposição e vontade de esclarecimento. Você me perguntou anteriormente no bloco comercial a respeito do preconceito. Paulo, melhorou muito, mas ainda existe. Olha, pelo término da Segunda Guerra Mundial, houve Olimpíada. Em 52, voltaram a ver as Olimpíadas. E nos Estados Unidos, que ganhava todas as medalhas de ouro, ficaram as nazistas, tendo risco, arrecadaram todas as medalhas de ouro naquelas Olimpíadas. Foi o ano de 52. Então começaram a pesquisar, ficaram investigadores, espiões, e se descobriu que os russos, em qualquer modalidade esportiva, se exercitavam com peso. Então daí começou um grande salto. Então hoje em dia, qualquer recordista olímpico,
qualquer modalidade se prepara para musculação. Então os preconceitos foram se acabando. Mas de 10, 15 anos atrás, ainda aparecia pessoas leigas, professores de educação física informados, que era contra a prática da musculação para os corredores, para os nadadores, para os lutadores, dizendo que estavam leves, pesadão. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, não querendo atrapalhar o raciocínio. Você sabe que, inclusive, a semana passada aí morreu uma professora de físico pelo consumo de anabolizantes. Alguns atletas de Olimpíadas, você está falando, de Olimpíadas, foram desclassificados porque no teste pós-prática, no chamado, como é que chama? Tem um campeão aí que era, olha, pode veja só, a pretenda... Eu respondo a sua pergunta. Eu fui campeão pernambucano em 1978 e campeão brasileiro em 1978. Então foram 10 anos batalhando para chegar ao pico. Os anabolizantes fazem com que o atleta chegue ao pódio com 2, 3 anos de musculação. Então, os efeitos colaterais, Paulo, não compensam. Essa atleta Luiz Helena, que esse nome não passou a vida, que morreu e saiu até no Jornal Nacional, o nível de anabolizante, ela já tinha sido expulsa da Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação por se recusar a fazer o teste antidoping e disputar o campeonato mundial. Então o nosso presidente da Confederação, o Alexandre Pagnani, ele é muito rígido. Basta dizer a você, Paulo, que no ano passado, no Campeonato Brasileiro de Musculação, 14 atletas foram suspensos porque não passaram no teste antidoping. Agora, também salientando, Paulo, que não é só a musculação, segue de bote expiatório ao teste de antidoping. Olha, o tênis, a natação, o voleibol, qualquer modalidade esportiva, eles estão usando anabolizante. Agora, mas existe efeitos colaterais, não? Agora, olha, quando você vai ao médico, você vai ao cardiologista, tá? Aí, doutor, eu estou ficando gordo, eu preciso melhorar, eu quero saber do senhor o que é que eu tenho que fazer para cuidar da minha saúde. A primeira coisa que eu aconselho é fazer caminhar, certo? Vai caminhar, não precisa correr, vai caminhar. Caminhar é melhor para a saúde, tira da cabeça. Olha, Paulo, muito boa pergunta. Estava recentemente com um programa de rádio, onde do meu lado estava um médico de coração. Alguém perguntando lá qual era a melhor ginástica para se iniciar. Ele recomendou corrida. Olha, se o cidadão tem 1,70 m, ele pega 130 quilos, se ele for correr, ele está carregando um excesso de peso de 60 quilos. Não vai prejudicar de articulações, tendões, vai forçar o coração. Aí muita gente se engana, porque a musculação se adapta até o excesso de tão obeso, maneirando a boquinha, eliminando o excesso de carboidrato. E fazendo aquela ginástica localizada, ele vai conseguir ser objetivo. Não resta a menor dúvida, Paulo, que a caminhada melhora o problema cardiovascular por ser exercício aeróbico. Mas um problema. Você poderia me perguntar, Carmelo, quais as vantagens que a musculação leva para os demais esportes? Eu diria, Paulo, que a musculação é a única ginástica progressiva. O que quer dizer isso? Porque seja exercício, nunca vira a rotina para o músculo. Cada vez que o músculo precisa de mais força, esse vai ser dado pelo acréscimo de peso a máquina, o asbar, o halteres, e não pelas repetições que é iniciar o volume muscular. Então, todo corredor de fundo, todo maratonista, a força finíssima. Somente a caminhada, o que vai acontecer? Vai ficar desmontado, coxa fina e perna fina. Embora melhore o problema cardiovascular. Enquanto você tem modalidade, pode fazer aqui na colocação, nós vivemos em plena era do muito ao corpo. A sua academia é antiga, embora seja moderna, mas o que há de academias hoje, espalhadas em diversas cidades, em qualquer cidade do Brasil que você chegar hoje, é muito comum você ver uma série de academias de musculação. Tórax, tirar a barriga, e tal sorte as mulheres começaram a praticar com intensidade a musculação. E há alguns que extrapolam com um perfil parecido com o homem. Tem uma atriz muito famosa agora, que chama Vila Cristi. Apareceu agora, ela está praticando muita musculação e ficou com um corpo muito parecido com uma atleta masculina, travestida, entendeu? Ele pergunta, a mulher que pratica muito a musculação, ela não perde a
caro. E tem até um boato que eu quero embutir nessa pergunta também, que o homem que pratica muita musculação, ele também tem uma queda na masculinidade. Isso é verdade ou é apenas papo de babau? Isso já é uma baboseira e é desinformado. Então responda as duas que a gente... A mulher é com transformação física glandular distinta do homem. Então, se ela faz a sua musculação bem orientada, ela vai perder a celulite, vai perder a flacidez. Então, se ela fica com a cintura fininha, os seios durinhos, o bumbum inclinado para trás, o contorno muscular, ela vai ficar mais feminina. Então, quando você vê essas atletas de competição, é porque elas usam um anabolizante, que é a base da testosterona, que é o hormônio masculino. Então, essa não é a finalidade da musculação feminina. Agora, diga-se passagem também, Paulo. Tem certo exercício que a mulher, dentro da musculação, não deveria praticar. Ela não quer enlarguecer os ombros em função do quadril ficar estreito. Ela não quer enlarguecer os dorsais desse homem. Então, ela tem que ser bem orientada para ficar bem torneada, recuperar o ponto que você deu um exemplo da Loquinha, de 30 anos de idade, como você falou anteriormente, não é musculosa, é torneada. Aquela cantora Rosemary, Paulo, ela está com 58 anos de idade. Ela é bem feita, toda bonita, faz a musculação. Então, eu já vi pessoalmente a Rosemary, pessoalmente no Teatro Guará, conversei com ela. Agora, eu queria deixa eu convidar a sua mulher para vir aqui, dar orientação para como as meninas, eu falo as moças, as moções, que querem ficar bonitas. Ela diz aqui lá para praticarem, ela já participou, Paulo, de outros vários programas. Então isso é bom que esclarece a população. Agora, Paulo, salientando também o seguinte, a minha academia já fabricou 16 campeões brasileiros. Carmelo é um fabricante de campeões, mas não quer dizer que os alunos, os adeptos, não tiram a academia para estar campeão, não. Eles procuram para melhorar sua performance física. Pela seguinte maneira, Paulo, quanto mais a tecnologia avança em benefício do conforto do homem, mais delito prematuro ele será pela inércia. Então eu digo que a atividade física, inércia é morte. Excesso de conforto, meus irmãos, o homem morre prematuramente. Então daí existe a academia. É excesso de conforto, o homem morre prematuramente. É muito fácil. Hoje tem uma longevidade. Não, Paulo, eu vou explicar uma coisa a você. O homem pega seu automóvel, senta, vai para o trabalho. Termina o trabalho, se senta. De noite pega o carro, volta para o trabalho, chega, janta, senta, vai ver televisão, não se levanta nem para mudar o costume na televisão, que é o que enche a barriga e tá. Nós temos uma merda, Paulo, que tem tudo que parece muito nosso corpo. Essa camada de peso que faz, se ela não for ativada ou é exigida pela atividade, ela nada pode dar ou fazer um benefício importante do indivíduo. Então o cara que é bom de carne, bom de boca, ele não vai ter uma velhice tranquila. Vai vir arteriosclerose, vai vir reumatismo, vai ser hipertenso. Então a vida saudável, você teve os gregos, os gregos, eles têm moral no menção corporeana. Uma vida saudável tem que ser exercitada. Agora, meus amigos, vocês sabem que eu sou praticante da musculação e isso vou receber agora o diploma de campeão. Não é praticante de musculação, eu sou um agente do Carmelo de Castro e da sua federação. E todas as vezes que o Carmelo vai, ele me chama até de pequeno, e todas as vezes que ele ia para fora de mim, competir nesse estado, ele recebia a bandeira brasileira que tinha bom, de Pernambuco. Bandeira de Pernambuco. Em MD, Paulo Marques, lá, na década de 80, a TV Jornal, toda vez que Paulo Marques ia receber a bandeira do Pernambuco, eu trazia o Canete para o nosso estado, né? Então eu estou embarcando agora, dia 21, para o Espírito Santo, para o 30º Campeonato Brasileiro de Musculação. Diga-se de passagem, Pernambuco, com Carmelo, participou de todos eles. É o único estado do Brasil a não perder nenhum campeonato. E outro deles, para sensibilizar os nossos governantes, o Dr. Roberto Magalhães, o grande Raul Evi, o extraordinário Satoca, que já ganhou MP, para a nossa federação, para que coagule, para que proteste para Pernambuco, esse título de conclave nacional, ele é assim, bem alto no mundo brasileiro. Então, esses nossos diretores certos, solicitando essas passagens,
porque nós fomos campeões brasileiros no ano passado. O meu atleta viajou ontem aqui para o México, para disputar o brasileiro 98, campeão pan-americano deste ano, viajou para o México disputar o campeonato sul-americano e será novamente meu diploma de campeão. Agora eu quero aqui abrir o diploma justíssimo. Tá aqui. Então gostaria que tivesse um close aqui. Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação. Diploma de honra e mérito ao jornalista Paulo Marques pelos relevantes serviços prestados ao fisiculturismo brasileiro. Obrigado. Obrigado. E no próximo bloco nós vamos ver o professor Sandro Cavalcante. Eu realmente não consigo levantar aquela maromba lá que você levanta agora. Realmente, esse copinho. Boa satisfação. Prazer que é todo mundo. Muito obrigado. Pelo diploma. Aguardar, colocar uma moldura, muito carinho. Já que eu tenho outro de lado, e um prazer. Obrigado, Carlos de Castro. Eu te agradeço. Você vai voltar aqui com o Dr. Fernando Barbosa. Você marca na sua pauta que eu voltarei aqui. Muito bem. Depois do intervalo comercial, nós vamos ter aqui um oftalmologista, Dr. Sandro Cavalcante, para falar sobre catarata, glaucoma e outros